Todo mundo já assistiu aquele filme com batalhas épicas e impressionantes, certo? Mas hoje eu trago aqui pra vocês as 5 batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Aquelas que, infelizmente, tiveram um número expressivo de baixas humanas e que deixaram sua marca na história. Se você quer saber mais sobre conhecimentos como esse, já deixa o seu like e se inscreve para não perder nada, que na próxima semana tem um vídeo ainda mais épico online. Em quinto lugar, Batalha de Kulikovo, 1380 d.C. A Batalha de Kulikovo, ocorrida em 1380, foi um dos confrontos mais sangrentos da história russa. As tensões entre os principados russos e a Horda de Ouro, o Estado mongol, estavam no cerne desse conflito. Dmitri Donskoy, príncipe de Moscou, decidiu desafiar o domínio mongol e liderou a resistência russa. A batalha foi travada nas proximidades do rio Don, perto da vila de Kulikovo. As forças russas, lideradas por Dmitri, enfrentaram as tropas da Horda de Ouro em um confronto feroz. Eram 60 mil russos contra 150 mil mongóis. A luta foi intensa e brutal, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas. Inicialmente, a batalha foi travada somente pelos melhores guerreiros de ambos os lados. Depois disso, o conflito tomou outras proporções e o chão de Kulikovo foi coberto de cinza. Apesar das dificuldades, as tropas russas conseguiram uma vitória decisiva. A Batalha de Kulikovo marcou um ponto de virada na luta pela independência russa. Embora a Horda de Ouro tenha continuado a exercer influência ali na região, sua autoridade começou a declinar gradualmente após esse conflito. O número exato de mortos na batalha é desconhecido, mas alguns historiadores estimam que tenha sido significativo dado a ferocidade do combate. Então, entre 120 e 170 mil mortes. A Batalha de Kulikovo teve um impacto duradouro na história russa, fortalecendo o sentimento de identidade nacional, um nacionalismo ainda mais forte, marcando o início do declínio mongol na região. Em resumo, a Batalha de Kulikovo foi um dos eventos mais importantes da história russa, destacando a determinação do povo russo em lutar por sua liberdade e independência. Quarto lugar, Batalha de Kalinga, 261 a.C. A Batalha de Kalinga, ocorrida em 261 a.C., foi um conflito marcante na história da Índia. O imperador Ashoka, do Império Maurya, buscava expandir seu território e lançou uma campanha militar contra o reino de Kalinga, localizado na região leste da Índia. O combate foi extremamente violento e resultou em uma enorme quantidade de mortes para ambos os lados. Mais de 400 mil soldados do Império Maurya cercaram apenas 60 mil indianos. As crônicas antigas descrevem os horrores da batalha, com relatos de grande derramamento de sangue e destruição. Diziam que o rio Daya ficou vermelho devido à imensa quantidade de sangue derramado no conflito. A Batalha de Kalinga foi um dos conflitos, sem dúvida, mais sangrentos da história da Índia. No entanto, o resultado da batalha teve um impacto profundo no imperador Ashoka. Após testemunhar a devastação e o sofrimento causados pela guerra, Ashoka experimentou um despertar espiritual e mudou radicalmente as suas políticas. Ele renunciou à violência e ao expansionismo militar, adotando o budismo com uma filosofia de paz e compaixão. A Batalha de Kalinga, portanto, não apenas marcou um ponto de virada na história militar da Índia, mas também teve um impacto significativo na vida e nas políticas do imperador Ashoka. Sua transformação pessoal e o seu compromisso com a não violência deixaram um legado duradouro na Índia e influenciaram o curso da história do subcontinente indiano. Terceiro lugar, o Cerco de Jerusalém, 70 d.C. O Cerco de Jerusalém, ocorrido em 70 d.C., foi um dos eventos mais significativos na história da cidade e do povo judeu. O cerco foi conduzido pelas forças do Império Romano, comandadas pelo general Tito, contra rebeldes judeus que se opunham ao domínio romano na Judéia. O cerco foi uma das campanhas mais brutais da história antiga, resultando em uma enorme quantidade de mortes e na destruição generalizada da cidade. Os romanos conseguiram romper as defesas de Jerusalém após meses de cerco, não tendo problemas em enfrentar 40 mil defensores que foram dizimados, culminando na invasão da cidade e na destruição do segundo templo, o santuário mais sagrado do judaísmo na época. Apesar do número relativamente baixo de mortes, muitos historiadores afirmam que essa foi uma das batalhas mais brutais, porque resultou na total destruição de Jerusalém
e em 100% das baixas de um dos lados. Inclusive, só um adendo, essa primeira guerra judaico-romana resultou em um total de 1 milhão de mortos civis. O cerco de Jerusalém teve consequências devastadoras para o povo judeu e para a cidade em si. Apesar da tragédia associada ao cerco de Jerusalém, o evento também serviu como ponto de inflexão na história do judaísmo e do cristianismo. A destruição do templo marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase na religião judaica, enquanto o evento foi interpretado pelos cristãos como cumprimento de profecias sobre o fim dos tempos e a vinda do Messias. Segundo, cerco de Bagdá, 1258 d.C. O cerco de Bagdá, em 1258, foi um dos eventos mais marcantes na história do Oriente Médio e do mundo islâmico. O cerco foi conduzido pelas forças mongóis, olha eles de novo, lideradas por Hulagu Khan, contra a cidade de Bagdá, então capital do Califado Abássida. Durante o cerco, Bagdá foi submetida a uma intensa campanha de cerco e bombardeio, resultando em uma enorme quantidade de mortes e na destruição generalizada da cidade. 150 mil mongóis não tiveram problemas com apenas 50 mil defensores. E após isso, iniciaram um massacre que resultou na morte de mais 50 mil soldados. Os mongóis, conhecidos por sua brutalidade militar, não pouparam nada nem ninguém durante o ataque. Apesar de alguns historiadores afirmarem que houve 800 mil mortes nessa batalha, fontes árabes estimam cerca de 2 milhões. A queda de Bagdá teve consequências devastadoras para o mundo islâmico. O Califado Abássida, uma vez o centro de aprendizado, cultura e poder político, foi efetivamente destruído, e a cidade de Bagdá nunca mais recuperou sua posição proeminente no mundo muçulmano. Além disso, o cerco de Bagdá marcou o fim da Idade de Ouro Islâmica e o início de um período de declínio e fragmentação para o mundo muçulmano. A destruição de Bagdá e a morte do último califa Abássida simbolizaram o colapso do poder centralizado no mundo islâmico e abriram caminho para a ascensão de outros impérios e dinastias na região. Primeiro lugar, cerco de Tenochtitlan, 1521 d.C. O cerco de Tenochtitlan, vou chamar de Tenoch, ocorrido em 1521, foi um dos eventos mais significativos na história da conquista espanhola das Américas e da queda do Império Azteca. O cerco foi conduzido pelas forças espanholas, lideradas por Hernán Cortés e seus aliados indígenas, contra a cidade de Tenoch, a capital azteca. Durante o cerco, Tenoch foi submetida a um cerco prolongado e a intensos combates urbanos durante cerca de 6 anos. Os espanhóis, apoiados por seus aliados indígenas, conseguiram romper as defesas da cidade e, após várias semanas de combates brutais, conquistaram Tenoch. Os astecas ainda levaram muitos espanhóis que desciam das embarcações, mas não conseguiram resistir aos bloqueios de água e alimento. Além disso, ainda sofriam com infecções de varíola trazida pelos europeus. Estimam-se cerca de 860 espanhóis e 20 mil indo-americanos aliados morreram, ao mesmo tempo que 20 mil civis e guerreiros foram mortos. Segundo o historiador McCartney, a arma mais poderosa que os espanhóis usavam era uma que eles nem sabiam que tinham. A doença foi a principal arma, pois seria impossível dizimar uma população de 20 milhões de habitantes só na base do tiro. A queda de Tenoch marcou o fim do Império Azteca e o início do domínio espanhol sobre a região. A conquista teve consequências devastadoras para os povos indígenas da América Central, levando à destruição de suas culturas e civilizações e à imposição do domínio espanhol. Além disso, o cerco de Tenoch teve um impacto duradouro na história e na cultura da América Latina como um todo. A conquista espanhola trouxe mudanças para a região, incluindo a introdução do cristianismo, a colonização e a exploração dos recursos naturais. Apesar da tragédia associada ao cerco de Tenoch, o evento também marcou o início de um novo capítulo na história da América Latina, com a fusão de culturas e a criação de uma nova sociedade mestiça. E bom, à medida que concluímos nossa jornada através das 5 batalhas mais violentas da história da humanidade, somos confrontados com a crueza da guerra e a tenacidade do espírito humano. Desde os campos de batalha ensanguentados da antiguidade até os conflitos mais modernos que moldaram o mundo contemporâneo, estas batalhas são testemunhas do melhor e do pior da humanidade. Elas nos sirvam como lembrança solene dos horrores da guerra e da necessidade urgente de buscar a paz e a reconciliação. Que nós possamos aprender com os erros do passado e trabalhar junto para construir um futuro de compreensão, tolerância e cooperação. Que estas histórias nos inspirem a buscar a humanidade em meio à diversidade e a encontrar a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. E que
olharmos para trás, possamos nos comprometer a honrar a memória daqueles que sacrificaram suas vidas nessas batalhas, trabalhando incansavelmente para criar um mundo onde o conflito seja substituído pela compaixão e a guerra seja deixada para trás nos anais da história. Se você ficou fascinado por essas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos empolgantes sobre eventos, figuras históricas e suas extraordinárias contribuições para o mundo. Queremos construir uma comunidade de amantes da história, então deixe nos comentários qual figura histórica você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua participação é crucial para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. Até a próxima aventura histórica e obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Valeu!